Bom dia a todas, bom dia não, desculpa, boa noite a todas e todos, tá tarde, né? Bom, como diretora de políticas públicas e relações governamentais da 99, eu participo de muitos eventos de tecnologia, de mobilidade, de transporte de modo geral. E a primeira pergunta que me fazem, naquele momento das perguntas, mas Ana, quando é que vai chegar carro voador no Brasil? E carro autônomo? E o Hyperloop, quando chega? E eu sempre tive muita dificuldade em dar essas respostas, e eu demorei bastante para pensar, porque, no fundo, o que me vem à cabeça, eu trabalho com o governo todo dia. Eu trabalho com política pública todo dia, há quase 20 anos. E quando vem essas perguntas para mim, na minha cabeça aparecem essas imagens, né? Arranha-céus e carros voadores, gente vivendo em cápsulas e prédios de vidro, naves não espaciais, mas urbanas. E eu não consigo exatamente conectar com a realidade que eu vivo, a realidade das cidades brasileiras. E é muito difícil dessa resposta, e eu acho que, ao longo dos meus anos na 99, é claro que é normal essa pergunta, porque a maior parte das empresas que trabalham com tecnologia e mobilidade estão trabalhando, sim, e desenvolvendo carros autônomos, carros voadores e assim por diante. Mas, no fundo, eu quero pensar na realidade brasileira, né? E eu acho que a minha resposta hoje que a tecnologia pode fazer muito antes de chegar nessa realidade utópica ou distópica, não sei. Eu acho que eu não gostaria de viver nessas cidades. Eu acho que a gente tem um caminho aí para trabalhar com tecnologia, mobilidade e cidades, que antes desse momento, né? Eu acho que, só para ilustrar um pouquinho onde a gente está e onde está a minha cabeça, e quem trabalha com política de mobilidade, vocês conhecem essa imagem, eu não vou, enfim, não é novidade isso. Isso é basicamente um grupo de pessoas e o espaço que elas usariam usando diferentes modais. Nessa primeira foto a gente vê o espaço que as bicicletas ocupam, esse mesmo grupo de pessoas usando bicicletas. A segunda, cada um dirigindo o seu próprio carro. E a terceira, se todas estivessem dentro de um ônibus. E aí, obviamente, a gente vê esse espaço maravilhoso na primeira e na terceira foto e fala, poxa vida, mas por que a gente não está aí, né? O espaço sendo utilizado para outras coisas, talvez, parques e lazer e assim por diante. E, no fundo, a gente vive, nas nossas cidades, a gente vive essa foto do meio. Um monte de carro enfileirado, cada pessoa no seu carro. Os ônibus aí tentando... quem não consegue ter carro está apertado no ônibus, no transporte público, tentando achar algum lugar entre os carros, todo mundo tentando chegar a algum lugar e não conseguindo chegar a lugar nenhum. Eu sou de São Paulo, dá para ver pelo meu sotaque, e é uma diversão falar de trânsito, né? E falar também que não tem estacionamento para os carros. Falta estacionamento, falta espaço para os carros, mas falta mesmo. Entre 85 e 2013, em São Paulo, a área construída dedicada a estacionamento e empreendimentos residenciais e comerciais foi de 52% da área útil. 52% da área útil. Significa que a cada 100 metros quadrados, 52 são dedicados aos carros, não aos seres humanos. Tem uma coisa de errado aí, né? Como é que a gente chegou aí, né? Então, acho que a gente tem coisas que estão relacionadas aí que não são necessariamente relacionadas à tecnologia. Hoje, por exemplo, na maior parte das cidades, as leis de zoneamento dizem que os empreendimentos precisam ter tanto residenciais quanto comerciais, precisam ter um número mínimo de vagas de garagem. Isso não faz o menor sentido, né? Eu acho que deveria ter um número máximo de vagas de garagem. Recentemente, em São Paulo, acho que foi na semana passada, a nova lei de zoneamento entrou em vigor e, finalmente, estabeleceu um número máximo de vagas de garagem. Acho que isso está sendo discutido aqui em Curitiba também, em outras cidades, e a gente tem que mudar esse paradigma, né? Desincentivar o uso do carro. Quando a gente facilita, as coisas ficam um pouco complicadas, né? Outro tipo de política. Por que o valor do estar, por exemplo, em Curitiba,
é menor do que o valor da passagem de ônibus. A gente está incentivando as pessoas a usarem os carros. Não estou falando só de Curitiba aqui, mas em São Paulo também tem uma nova licitação do Zona Azul, em que aumenta o número de vagas. Aumenta o número de vagas usadas nas ruas, para os carros. Para exemplificar um pouquinho o tamanho de tudo isso, do espaço ocupado, a gente fez um estudo no 99, com dados públicos de Belo Horizonte, de toda a área pública usadas nas ruas, para estacionamento de carro. A gente está falando equivalente a mais de 65 praças da Liberdade. A Praça da Liberdade é uma praça conhecida em Belo Horizonte. Só para vocês terem uma ideia, no centro seria equivalente a 6 praças, só das áreas utilizadas para carro próprio. Mas, Ana, você está falando, você trabalha na 99, você está dizendo que não é para ter carro, não é para ter carro próprio? Não é para ter carro próprio. O futuro das cidades é aquele futuro onde os automóveis e as nossas viagens são compartilhadas. Estou falando de transporte público, estou falando de bicicleta, estou falando de patinete, estou falando de carro. Senão a gente não comporta tudo isso nas cidades. A gente fez um estudo com a FIP da USP para começar a medir o impacto do compartilhamento nas cidades, né, o impacto do nosso serviço nas cidades. Só fizemos aí uma escala, a cada um estádio de futebol médio equivale mais ou menos a 1.000 vagas de carro, né? E a gente fez esse estudo de impacto só com o serviço de hoje. A gente está falando de que a gente diminuiu a demanda por estacionamento, porque as pessoas ou deixaram de usar o carro próprio, ou pararam de comprar carro, e diminuiu o número de demanda por vaga na cidade de São Paulo, 78.000 vagas, ou seja, 78 estádios de futebol, só com o que a gente tem hoje. Aí a gente fez algumas simulações, falou assim, bom, se 10% das viagens de carros feitos por cada indivíduo no seu carro próprio, 10% só, deixassem de ser feitas desse jeito e fossem feitas com compartilhamento, o que isso significaria para a cidade em termos de demanda por estacionamento? Então, um espaço público. O espaço poderia ser usado para N outras coisas, para parque, para lazer, para comércio, para hospital, para escola. A gente está falando de 818.000 vagas. 818 estádios de futebol. E aí, se a gente pensa já numa substituição dessas viagens feitas por carro próprio de 50%, que passassem a ser feitas por compartilhamento, a gente está falando de 4.600.000 vagas, 46.000 estádios. O que eu quero dizer com compartilhamento? Tudo bem, compartilhamento, gente, no mesmo carro, mas não só isso. Imaginem que um carro que a gente usa... Quem veio de carro hoje? Todo mundo, né? O carro está lá parado. Os carros estão parados lá fora, não sendo usados, né? Então, assim, 95% do tempo, os carros estão parados. Eles não estão sendo usados, têm utilidade nenhuma e estão ocupando espaço na rua. Então, a gente está falando deste tipo de compartilhamento também. O uso intensivo de cada automóvel. Como é que a gente faz as pessoas deixarem de usar o carro, né? Porque é óbvio, seria ótimo, mas as pessoas querem conforto, as pessoas querem segurança, as pessoas querem previsibilidade. Eu acho que tem vários fatores aí, mas uma das provocações aqui é que a gente tem que investir de fato em integração entre os modais. E aqui eu estou falando, assim, Curitiba sempre foi uma referência, né, em transporte e mobilidade. E agora acho que existe um outro passo a ser dado, que é uma integração de fato entre as diferentes formas de transporte. E aqui eu não estou falando somente de integração entre o público e o público, mas também entre o público e o privado. Lugares específicos para, em vez de ter vaga para estacionamento, poderia ter lugares específicos de embarque e desembarque, para que as pessoas, de repente, pudessem chegar a uma estação tubo, certo? Poderiam chegar mais facilmente, poderiam pegar um patinete, estações em que poderia ter esse tipo de troca, mas também ter uma integração de meios de pagamento, por que não?
Quando eu penso em cidade multimodal e a cidade do futuro, eu penso nesta imagem, não na imagem daqueles carros voadores todos. Pode ser que a gente chegue lá algum dia, mas o que está mais próximo da nossa realidade é essa imagem. É uma imagem que tem mais espaço para a bicicleta, mais espaço para as pessoas estarem no parque, as crianças poderem brincar, tem mais espaço para o transporte público e sim para carros, mas compartilhados. Outro ponto importantíssimo da integração, do investimento da integração modal, né, entre os diferentes meios de transporte. Eu acho que se a gente investe mais na integração dos transportes, a gente está investindo na integração da cidade e diminuindo as desigualdades também. Quem sofre mais com a falta dessa integração é quem está na periferia e as mulheres. E esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, acho que tá pequenininho a fonte, mas é basicamente como as mulheres e os homens se deslocam pela cidade. Esses dados aqui são da região metropolitana de São Paulo, mas não é muito diferente para as grandes capitais do Brasil. Os homens, eles têm... Primeiro, antes de tudo, esse bloquinho do meio aí é como as pessoas se locomovem... Diz que 30% das pessoas se locomovem a pé. Vocês sabiam disso? 30% das viagens são feitas a pé nas grandes cidades brasileiras. Agora, vocês estão vendo uma diferença entre as mulheres e os homens. A grande diferença aqui é que os homens se locomovem mais, se transportam mais por carro próprio, que é 36,5% das viagens feitas pelos homens é feita através do carro próprio. No caso das mulheres, é 25,2%. Isso acontece por N motivos históricos, sociais, machistas, sem dúvida, de acesso ao carro, de posse ao carro. As mulheres têm menos posse ao carro. Tem uma outra questão aí muito relevante da forma como as mulheres se locomovem pela cidade. As mulheres hoje ainda é assim, são muito mais responsáveis por levar os filhos à escola, os filhos ao médico, fazer supermercado. Então, raramente esse trajeto da mulher da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou da casa para o estudo e do estudo para casa, como é da maioria dos homens. Então, quando a gente fala em integração modal, na verdade, a gente está diminuindo essa distância entre os homens e as mulheres e a forma como as mulheres acessam a cidade e conseguem fazer as suas atividades. Trazendo um pouco de dados da 99 sobre integração, e é algo que está muito sendo falado nas cidades, mas isso já está acontecendo. O que é importante dizer aqui é que esse tipo de integração, de compartilhamento, já está sendo feito. Aproximadamente 63% das viagens feitas na 99 é feita por mulheres. Ou seja, elas já estão fazendo esse tipo de integração porque existe uma demanda, existe uma necessidade. Elas não têm acesso ao carro, mas elas conseguem fazer esse tipo de integração através do compartilhamento de carros por aplicativo. Esses dados aqui são muito interessantes, eles são de São Paulo e Rio. O que eles mostram aqui? O eixo horizontal, ele mostra os horários do dia, e aqui são as corridas que têm destino numa estação de metrô, isso em São Paulo e no Rio. E vocês podem ver que tem um pico aqui entre as 7 e as 8 da manhã. Em São Paulo, acho que o dia começa um pouquinho mais cedo, é laranja. Mas, no fundo, o que está dizendo aqui é o seguinte, que as pessoas estão chegando, estão usando o compartilhamento de automóvel, ou seja, várias pessoas usando o mesmo carro também, para chegar no metrô, para poder ir no trabalho. E a mesma coisa acontece no final do dia. A gente vê que tem muitas chamadas nas estações de metrô, em São Paulo e Rio, para sair do metrô, ou seja, para chegar em casa e fazer essa última milha, essa última perna. Só retomando um pouquinho o começo, então, a gente está pensando aqui em tecnologia, a gente tem falado bastante hoje, né, sobre tecnologia, relação com, enfim, as nossas relações de trabalho na cidade. E quando eu penso na cidade do futuro,
Tem muita coisa envolvida que vai além da tecnologia. A tecnologia pode ajudar a gente já está vendo, a gente vê alguns dados aqui que a gente pode reduzir o número de demanda por vagas, a gente pode aumentar o acesso das pessoas à cidade, a gente pode integrar os modais, integrar a mobilidade, torná-la mais fácil, mas tudo isso depende muito também de política pública. Isso não é tão difícil, isso não é necessário, a gente não precisa esperar o carro voador, a gente não precisa esperar o carro autônomo para fazer, a gente pode fazer junto. Então, para mim, essa imagem está distante ainda. A gente pode fazer isso aqui acontecer muito mais fácil. A gente pode dar mais espaço para as pessoas, para as pessoas terem mais acesso, poderem ler um livro na calçada, ter acesso à cidade, e isso independe tanto desses novos avanços e grandes tecnologias que não necessariamente precisam chegar tão rápido assim para a gente ter uma grandes cidades no Brasil. Então, a notícia boa que eu tenho para dar é que isso já está acontecendo. A 99 já tem diversas conversas com as principais prefeituras, inclusive aqui em Curitiba. E eu acho que quando a gente pensa em cidade do futuro, em vez de pensar em cidade inteligente lembra muito sensor, tecnologia, coisas do tipo, e que são necessárias, mas parece que é só isso. Eu gosto de pensar em cidades sábias, e cidades e comunidades inteligentes, né, com um foco mais na pessoa. E isso não está tão distante, a gente só precisa trabalhar junto, e o que me deixa muito feliz é que isso já está acontecendo, as prefeituras já estão fazendo, e a gente já está trabalhando, não só a gente, mas essas grandes empresas de tecnologia e mobilidade já estão trabalhando com governos. Então, eu só queria passar uma mensagem de esperança e menos de carros voadores e autônomos. A gente tem muito para ter uma cidade feliz e compartilhada. Obrigada.